Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos falar de uma nova etapa da série do Pentateuco. Vamos falar do livro do Levítico, o livro da santidade. Não esqueça de ir no canal do YouTube, Alice Bíscaro, estamos tentando chegar a 250 inscritos, estamos na campanha rumo aos 250, estamos com 247, compartilhe, não esqueça que tem apostila, está à venda, é só entrar em contato comigo, nas propagandas já está meu WhatsApp, ou entra pelo YouTube mesmo, que eu respondo e envio por e-mail, tá? E espero que vocês gostem dessa nova etapa da série. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro do Levítico. É o livro da santidade. Embora nós chamamos de livro, também podemos dizer que é um capítulo da história completa da Torá sobre um Deus santo e um povo chamado a ser santo. Santidade, o que isso significa? Santidade significa integridade. Para entender este capítulo da história da Torá, precisamos considerar a palavra integridade como dos significados também de santidade. Em certo sentido, integridade descreve uma vida quando se reflete a vida a Deus. O sentido bíblico de santidade inclui não só o mistério de Deus, mas também a resposta que Deus dá à criatura e a criatura dá a Ele. Isso é ser íntegro. É quando a criatura responde a Deus, como Ele assim o quer. Sede santos, pois eu sou santo. Eu, o Senhor, vosso Deus. Então a gente percebe que não é um Deus como era dos outros povos, é um Deus exclusivo de Israel, o vosso Deus. Você é o meu povo, então está no possessivo. Por isso que a gente brinca, é um Deus possessivo, porque está no possessivo. Ele é o seu Deus, não é um Deus qualquer. A raiz da palavra santo significa isolar, separar, referência a separar o santo do profano. Santo refere-se a pessoa, lugares ou coisas abordadas ou tocadas apenas sobre condição de pureza ritual. A verdadeira obediência a um ritual autêntico e legítimo é que purifica e prepara a vida de santidade. Na nossa época, o que é esse preparatório? Qual é esse ritual? É a Santa Missa, não é? A Santa Missa nos prepara para termos uma vida de santidade pela Eucaristia. Os 5 livros formam, então, um relato completo do relacionamento divino-humano, com o Levítico sendo o centro da Torá. Vamos ver o título. Em hebraico, o título é uma só palavra, que significa Eshamou. Hoje, o título comum é o nome grego, latinizado, Levíticos, que descreve as atividades dos levitas, sacerdote da tribo de Levi. O tema central de chamado à santidade encontra-se na lei de santidade, que está nos capítulos 17 a 26 do livro do Levítico. Os 3 códigos da lei da instrução no Pentateuco. 3 desses códigos de lei foram identificados no Pentateuco. O Código do Sinai, ou da Aliança, que é mais antigo, encontra-se no livro do Êxodo 19, capítulo 19 até o capítulo 24. A lei levídica de santidade, que está do capítulo 17 até o capítulo 26, e uma atualização da Torá
nas leis do Deuteronômio. Então, o Deuteronômio, ele vai atualizar, por isso que é chamado a nova lei, que vai estar do Deuteronômio 12 até o Deuteronômio 26. Levítico, como coração da Torá. Não é apenas um livro que vai ensinar a santidade. O livro em si é um exemplo de caminho para alcançarmos a santidade. O Levítico é coração, é o batimento, é o chamado para o homem à santidade. Os mandamentos deviam agora tornar-se vivo na vida do povo, recentemente formado. O coração da nova nação sacerdotal deve agora bater e pôr em prática a instrução para ser santo. Esse povo tem um chamado à santidade e deve cumpri-lo. Essa santidade age na Torá e em toda a Bíblia, o santo e sagrado, e outras formas relacionadas são usadas mais de 1000 vezes no Levítico. Vamos falar um pouquinho da datação e da autoria. Os estudiosos mais antigos argumentam que o livro possui 1 ou 2 autores e foram escritos no máximo por alguns anos. A partir dos estudos dos manuscritos, reconhece agora que alguns redatores finais não eram apenas compiladores, mas verdadeiros autores. Quer dizer, não foi apenas o redator final, pegou e compilou os textos. Ele também redigiu o texto em alguns momentos, tá? No Levítico, a forma do material ela é histórica e legal, jurídica. Trata de vocação para a santidade. Grande parte desse material, e em espécie nos primeiros capítulos, ele é litúrgico. Foi escrito e redigido para os levitas sacerdotes. Então, essa mão é a mão sacerdotal. Ficamos também com a impressão de que o Levítico, embora revisto, ele foi substancialmente preservado, em vez de resumido. Por isso nós vamos encontrar muitas vezes partes que vão ser repetitivas, para formar uma síntese do preceito do culto. Para alguns, o autor é Moisés, enquanto outros vão afirmar que o livro é da data do pós-exílio. Então, não pode ser Moisés o autor. Por isso que eu estou falando de vários autores, tá certo? Várias mãos redacionais. Mas, na tradição da igreja, o autor é Moisés, tá? Enquanto outros afirmam que esse livro vai ser datado do século V antes de Cristo. Então, é o período pós-exílico, é o período que vai ser a reconstrução do templo, né? O livro que fala disso é Esdras e Neemias. Uma hora nós vamos estudar, é um livro muito interessante. Tá? É na redação final que a mensagem completa vai ser transmitida. A forma do livro, quando ele entra na vida, na Sagrada Escritura. O Levítico testemunha a presença de Deus na vida do povo. Considerando que ele foi escrito no cenário do deserto, o livro é possível a existência que estavam convencidos de que o Senhor devia ser um Deus peregrino, sem morada fixa. Neste mundo, exceto o Santo dos Santos do tabernáculo, que é a morada onde vai ficar a arca, né? Santo dos Santos, porque no hebraico não existe superlativo. Então, Santo dos Santos seria Santíssimo, onde ele poderia viajar aonde quer que o povo fosse. Então, ele poderia viajar tanto na terra, quando o povo fosse para o exílio, ele poderia também ir junto.
Temas do Levítico. Ler as instruções é, sem dúvida, a primeira coisa a fazer ao iniciar um novo projeto. Aqui é a Docinho, que está no colo também dando aula, tá? Para vocês conhecerem. Esse conselho vai ser sugerido a meditação para a leitura do Levítico. O Levítico vai dar a instrução simples para a vida. Assim, a instrução para levar uma vida santa, uma vida centralizada em torno das orientações do Senhor. O Santo de Israel. A gente também encontra isso em Isaías, capítulo 1, versículo 4. É Deus, é o nome de Deus, e o nome de Deus é santo. Levítico 22. A responsabilidade de Israel para com os vizinhos. Para entendermos Israel, a gente tem também que entender toda a região em que Israel movimenta-se, vivia, fazia comércio, e tem toda uma complexidade, porque as regiões eram politeístas. A novidade é ser monoteísta, tá? Todos da região. Aí a gente vê os heteus, heveus, jebuseus, e assim, todos eles, como eu brinco nas aulas, todos eles são politeístas. A novidade naquele momento histórico é ser monoteísta. O meu nome é santo. Uma tradução mais exata, nome da minha santidade. Em hebraico, santidade vai se referir a uma realidade concreta que se pretende enfatizar. Outra diferença importante é usar o superlativo para preservar certa identidade majestosa. Por exemplo, santíssimo. O hebreu, como eu já expliquei, não tem, ele fala santo dos santos. Outra diferença a que nós podemos também observar é que quando nós lemos a Bíblia, é de fato no pensamento hebraico, há outras realidades diferentes do nosso pensamento no mundo ocidental. O que eu quero dizer? Eu não posso ler a Bíblia com meu pensamento de 2020 ocidental. Eu estou no século X, uma história contada do século X, século IX, entendeu? Antes de Cristo. Então, eu tenho que ter esse pensamento daquela época, como era a sociedade, como era a economia, como era a política daquela época. Eu não posso entender com os meus olhos. Depois, sim, eu posso fazer uma hermenêutica, trazer esse texto para atualizado. Mas, na primeira leitura do texto, eu tenho que conhecer muito bem esse contexto histórico para que eu possa entender a leitura. Senão fica uma leitura, às vezes, difícil para o nosso olhar ocidental. Por exemplo, no pensamento hebraico, não há palavra para corpo. A palavra usada é carne. Então, quando usa carne, eu estou falando do corpo. Assim, toda a carne é realmente toda coisa viva, criada e equivalente a toda alma viva. A gente não tem esse conceito hoje, né? Como o sangue e a vida estão intimamente associados. Por isso, o sangue não pode ser tocado. O sangue é impuro. O sangue de Abel clama a Deus do solo. Por isso que o sangue de Abel clama a Deus. É ele clamando toda a sua existência. Então, nós temos essa diferença que é difícil a gente, às vezes, mas com a leitura da Bíblia, com o conhecimento, com o estudo, nós conseguimos chegar lá. Na próxima aula, nós vamos começar o comentário da parte do Levítico. Agradeço a todos vocês, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de comprar a sua apostila. Obrigado, meus queridos.